incentivador da região. Essa personalidade é fantástica. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da Unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. Você já sabe que o nosso podcast é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 da noite, no YouTube. E hoje nós temos um personagem realmente fora de série. O homem, ele consegue transitar dentro da área artística e também da área jornalística. Está envolvido na parte de jornalismo há mais de 20 anos. Tem um jornal, já trabalhou em rádio, pinta quadro, entre muitas outras coisas. Com vocês, o meu amigo Jocely Lopes Roldão. Muito bem-vindo, meu amigo. Opa, Diego, é um privilégio. É um privilégio estar aqui, né, no podcast da Dentista à Sua Porta. E, na realidade, é uma coisa que eu tomei por surpresa, né? Eu disse, poxa, personalidade. Eu disse, que legal, cara. Fico muito feliz. Não, o Jocely, ele... Quem não conhece o Jocely aqui em Torres, Passo de Torres, Mampituba, Morrinhos, que ele transita, né, Três Cachoeiras, transita há muitos anos com o quê? Com o jornal. Sim. O jornal Fato em Foco é um jornal muito conhecido. Sim. E não é só isso, né? Porque o Jocely antes ele trabalhava em rádio, é uma figura pública também, né? E Jocely, as personalidades que passam aqui no Pode à Sua Porta, nós sempre trazemos um padrão que é apresentar ela, ou seja, da onde ela vem. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho da onde o Jocely é, se ele é natural de Torres, se é de fora, e contar o porquê, por exemplo, tu está aqui. Né? Então, contar um pouquinho da tua história, por favor. Vamos lá então, né? Vamos lá então, Diego. Bom, pessoal, eu não cozinho na primeira fervura, né? Eu nasci aí em 1968, então agora em abril, dia 7 de abril, eu faço 56 anos, né? Essa carinha de gurizinha aqui, É né? verdade, Engana verdade, bastante, né? Bem cuidado. Apesar dos cabelos que caíram, né, Diego? Mas eu nasci na Rua Nova, né? Para quem não sabe, Rua Nova, hoje é o município de Mampituba, né? Nasci em casa, nasci de parteira. Vamos começar do início, né? E sou uma pessoa, na realidade, criada aqui nessa região, então eu tenho um conhecimento bastante grande com o pessoal, né? E desde criança eu sempre desenhei, Diego. Eu sempre gostei da área do desenho e da comunicação. Comunicação por quê? Porque eu entrava no banheiro, eu ia cantar e eu ia falar as vozes dos jornalistas da televisão, assim como eu gostava muito do Cid Moreira, né? Eu imitava as vozes. Boa noite. Imitava as vozes dos personagens, imitava as vozes dos desenhos animados também, né? A voz do Fred, do Barney, eu sempre gostei disso. Sim. Sempre gostei da arte, né? E sempre gostei da comunicação. Então a comunicação já está no meu sangue. A partir daí, só foi, né? Só foi. Ô, Jocely, o Jocely ele trouxe aqui, depois eu vou mostrar para vocês, uma parte artística dele, né? Porque ele, além de jornalista, que tem um jornal hoje, é o editor-chefe do jornal Fato em Foco, ele também tem uma área que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é muito bonita, que é pintar quadros. E eu quero mostrar para vocês um título, quero primeiro que ele fale antes, mas depois eu vou mostrar um título que ele ganhou, que foi graças a estes dotes artísticos. Que título é esse que tu trouxe para me mostrar aqui, Jocely? Como é que foi essa história? Pois olha, Diego, eu na realidade, quando surgiu aí o convite do podcast, eu disse, poxa, é uma oportunidade até de trazer, né, alguns trabalhos do que eu faço, que é do que eu realmente aprendi de criança com a minha mãe, né, que foi desenhar. E quando o município de Mampituba,
que na realidade era a nossa antiga Rua Nova, ele se emancipou ali, o 7º Distrito se emancipou de Torres, surgiram algumas coisas, algumas novidades, né, dentro do município, como, por exemplo, a criação da bandeira do município e o brasão. Então, eu, como desenhista lá da região, eu fui convidado pela professora Cloreci, que era a primeira dama do município, e na época o prefeito era o Hélio Matos, né? Vamos dizer assim. Então, todas as crianças da rede escolar do município foram convidadas também a participarem, e professores, inclusive até uma das irmãs da primeira dama também participou, né, desse trabalho de querer mostrar aí o brasão do município, como ficaria o brasão do município. E nesse concurso que teve, eu felizmente consegui, né, a ser aí o homenageado e realmente a pessoa que ficou com esse mérito de criador do brasão do município. Olha só, pessoal, aqui está a placa, né, então, do cidadão honorário da cidade de Mampituba, que o Jocely ganhou, justamente porque ele desenvolveu o brasão. Então, é um dote artístico, é muito bonito o brasão de Mampituba. E ele pega aqui, aparece a serra, o sol, roda d'água. É muito bacana, por quê? Porque leva justamente a realidade da região. Só me permite, Diego. Claro, com certeza. Na realidade, pessoal, aqui não dá para ver, eu acho que aí no podcast, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar o brasão, mas se vocês forem na internet buscar pelo brasão do município de Mampituba, vocês vão ver melhor os desenhos, né, do brasão. O que acontece? Foi colocado aquela discriminação ali de como deveria ser as riquezas do município, né? E, por exemplo, o que tinha de plantações, de riquezas minerais, que a gente tem a pedra grés, né? De lá que sai a pedra grés para essas alicerces de casas e tijoletas e tal. E na época era isso que tinha e que tem ainda até hoje. E na época predominante a plantação de fumo. Aparece aqui no brasão um pé de fumo, né? E na época nós temos aqui, ó, o pé de fumo, né, Diego? E a bananeira, né? A bananeira era uma das principais, os bananais eram as principais plantações que tinha lá no município. Então nem era mais. Hoje, por exemplo, boa parte o fumo hoje já perdeu espaço para o arroz, né? Sim. Então, naquela época era isso que tinha. O fumo ainda continua sendo uma produção do município. Aí nós temos aqui o desenho da pedra grés. E na época, Diego, que na realidade me levou assim a fazer o brasão. Primeira coisa, quando chegou para mim aquelas instruções de como deveria ser, né? Eu olhei para um papel em branco de papel de jornal, e eu trabalhava numa recepção de hotel aqui em Torres. Aí eu disse, o que eu vou fazer, cara? Daí eu pensei assim, pô, me veio a imaginação da Serra do Faxinal, a serra os aparados da serra, e eu já imaginei o rio Mampituba descendo, cruzando aquele meio daquelas montanhas, né? E caindo sobre uma roda d'água. Essa roda d'água nada mais era do que as rodas, os moinhos de água que existiam antigamente. Sim. Que eram, né, a força motora dos imigrantes, né? Que ali eles faziam o quê? Eles tinham as atafonas, claro, tinham a energia elétrica que também era movida a água naquela época, né? E as serrarias, que também funcionavam, né? Naquela época tinha até a serraria do seu Afonso Bedinotti lá no município, né? Que era a pioneira ali, né? Então eu comecei a imaginar, pô, e aí levantando uma mão da terra, segurando um arado, então tudo começou a brotar na minha mente. E não deu outra, né? Nasceu aí o município. É uma fotografia do município, literalmente, né? Parabéns, que o artista conseguiu identificar. Com certeza. Olha só, Jocely, falamos aqui dessa parte artística, que é muito importante, mas também tem a parte do jornal, do Fato em Foco. Como é que surgiu essa parte de jornalista dentro da tua história? O jornalismo, na realidade, ele, como eu falei, né, o jornalismo ele sempre teve, né, no meu sangue. Na realidade, a comunicação teve no meu sangue sempre, né, Diego? E uma das coisas que eu gostava mais assim de fazer era isso que eu falei, né? Eu, quando criança, eu tinha amigos que eu fazia
a gente fazia estúdio dentro de chiqueiro, dentro de galpão, e chegava lá, montava todo o estúdio, uma bancada, sabe? E aí fazia ali um telejornalismo ali, tinha uma lata daquelas latas Primor, né? Aquelas latas de banha, né? Fazia uma câmera de televisão, e nós ficávamos ali com papel na mão, faziam ensaiando. E aí nasceu. Aí é que nasceu todas essas ideias, né? O meu amigo ele foi, né, para os Estados Unidos e ele também entrou nessa área da comunicação. Hoje ele é um relações públicas, né? E é um cara que trabalhou com várias empresas grandes. Eu pendi para outra a área, que foi a área da comunicação de jornal e rádio. Então eu já tinha explicado ali, eu e o Diego, a gente havia conversado antes, né? Eu fui para São Leopoldo, né? Morei lá um tempo em Sapucaia do Sul. Lá eu me aperfeiçoei, fiz curso de tecnólogo. Eu também tive na Padre Lando de Moura, né? E fiz esse curso de jornalismo aí, onde eu tive que vir com essa bagagem, né? E onde eu trabalhei no Diário Catarinense, eu trabalhei no grupo, né, RBS, eu trabalhei no jornal. O primeiro jornal que eu trabalhei aqui na região foi o Tribuna do Sul. O Tribuna do Sul dos irmãos Vinhali, né? E hoje eu também lembro muito bem, e é uma gratidão que eu tenho até hoje com a família do seu Júlio Silva, porque hoje eu digo que se eu entrei no jornal aqui né, tive essa oportunidade de ingressar num jornal e ter essa parte de escrever, e tive essa chance, né? Foi com o seu Júlio Silva. O seu Júlio Silva, que era ligado à área do esporte, irmão do Dirlênis, da Atlântico Sul, né? Para quem não conhece, né, Diego? E o seu Júlio, ele me deu essa oportunidade, né? E foi uma oportunidade ímpar de escrever, né, para o jornal Tribuna do Sul. Fiquei no Tribuna do Sul alguns anos, eu acredito que foram 5 anos, se eu não me engano, foram 5 anos. Eu comecei em 1996, Diego. Então aí tu já imagina que seriam, parece que 20, acho que 27, 28 anos, né? Quase 28 anos já estamos entrando aí. Então, de lá para cá, eu estive no Correio do Sul de Santa Catarina, né? No Diário, que eu falei, né? O Catarinense, fiquei lá como freelance. E trabalhei também, né, mais um tempo, e um tempo muito grande até, eu fiquei lá mais de 5 anos, no jornal, na Destaque. Na época era Destaque, hoje é Amorim, né? Sim. E eu trabalhei lá no jornal Destaque Catarinense. Então aí me surgiu também uma grande oportunidade de vir montar o jornal aqui, Destaque Gaúcho, né? Que quase que o Diego também entrou, né? Não, eu tava contando agora para o Jocely, primeira e única que eu vou fazer uma entrevista de emprego. Acho que eu estava no ensino médio. Eu e o Diogo, que é meu amigo, nós fomos lá fazer uma entrevista para entregador de jornal. Isso é 30 anos atrás. E era a equipe do Jocely que estava selecionando. Era pegar o jornal lá na 101, que chegava, acho que de Araranguá, todos os dias, Frio, né? Todos os dias às 5 da manhã para vir entregar o jornal. Então era uma seleção. Nós não fomos selecionados. Não foram selecionados porque eu disse pro Diego não tinha perfil para isso, ele tinha perfil para muito mais, né, Diego? E tá aí, ó. Professor Diego, é isso aí, ó. Tanto o Diego quanto o Diogo também. O Diogo também tem capacidade. Nenhum dos dois foram chamados para trabalhar. Não era o perfil deles entregar jornal, né, Diego? É verdade. Mas assim, é muito interessante a gente lembrar essas histórias, né? Então aí o jornal, o Destaque Gaúcho veio, né? Veio, mesmo não tendo o Diego na entrega do jornal, né? Mas ele veio para cá. Então, assim, um dos quesitos da entrega, Diego, me lembro perfeitamente, era ter moto, né? Ser habilitado, porque precisava entregar. Aqui em Torres era de bicicleta também. Daí era para Torres, então. Isso, era para Torres. Mas para a região tinha que ser motorizado, né? Porque o jornal Destaque na época foi um desafio muito grande. Trazer um jornal diário, não existia diário aqui. Sim. Né? E na época, a carga foi grande para cima de mim, porque eu, como repórter da época, e aí me colocaram nessa de ser editor-chefe, de gerenciar o jornal aqui, e me lembro perfeitamente que onde era o escritório era sobre a Vosso Pão. Em cima da Vosso Pão funcionava, tinha uma fachada toda ali, azul, né?
Rede O Águia, quem não lembra do jornal, Uhum. né, o Destaque, que era a Rede O Águia, Uhum. e o Águia era o Cacai, né, que ele achava Sim. que ele era o Águia, né? Uhum. Mas assim, foram histórias muito bacanas de lá para cá. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em rádio, né, Diego? Contando para ti, Não. né? Qual o programa? Bom, um programa que eu escutava e muito famoso. Qual era o programa que tu criou? Fortes emoções. Nossa, fortes emoções. Né? Quem é de Torres, né? Tem mais de 30 anos que não conhece o Fortes Emoções. Como é Exato. que foi criar o Fortes Emoções? Essa daí foi uma ideia que eu trouxe lá de Porto Alegre, né, Diego? Aham. Eu estava morando em Porto Alegre nessa época e eu morei tanto em Sapucaia quanto na Grande Porto Alegre, na Zona Norte. E ali eu escutava a Rádio Cidade. Para quem não conhece, a Rádio Cidade, né? Tinha o Love Songs, que era um programa à noite. E naquela época eu ficava fascinado porque aquela voz, né? Aquelas músicas românticas e tudo era sucesso. As minhas primas todas faziam propaganda e eu ia lá ouvir. Uma época em que o rádio estava no auge, né? Sim. O rádio estava no auge. Até hoje o rádio está no auge, não perdeu ainda, assim como o jornal continua no Sim. auge ainda, né? Então, Love Songs, eu trouxe para cá a ideia do Love Songs, porque quando eu fui entrar, que o Kakai me deu a oportunidade para ir trabalhar na rádio, Diego, foi bem assim. Ele me jogou como piloto, no Uhum. horário da noite, Sim. onde ninguém ouvia. Sim. Tá entendendo? Então, assim, ninguém ouvia aquele horário. E aí ele me largou como piloto. Chegou lá e eu disse assim, pô, esse horário é o horário nobre, é o horário que dava para criar o Love Sim. Songs. Sim. Aí eu disse, mas eu não posso usar o nome do Love Songs. Aí surgiu Fortes Emoções, Ah. né? E aí a gente fazia todas aquelas traduções num tempo em que não existia o As WhatsApp. traduções, isso, daí que As tinha as traduções das traduções. músicas, Claro, as é. músicas rolavam ali, a gente falava, e depois a gente dizia assim, e eu dizia assim, lá em Praia Grande, a amiga é a namorada de um amigo aí, ele está apaixonado, ele precisa que ela volte, aí rolava aquele fundo musical, sabe? E tal. E nisso, Diego, não tinha WhatsApp, a comunicação era por carta. Lá Uhum. embaixo, no estúdio lá da 102.9, era cheio de cartas. A Uhum. região toda mandando cartas, sabe? Era muito bacana e chegava. A gente não dava conta de ler. Ah, E tinha umas meninas, umas tietes lá embaixo esperando para o locutor com aquela voz vá. de mel descer, né? Quando chegava lá embaixo, se decepcionava, porque eu era magro na época, bem sequinho, magrinho, uma vozinha bem, né? Porque a voz a gente entoa, né? A voz a gente faz um treinamento com a voz e os equipamentos ajudam muito, né, a melhorar a Uhum. voz. Então, quando tu chega para falar, tu não vai falar, oi, tudo bem? Como é que você está, garota? Não vai falar É. isso aí, né? Porque aí fica estranho. Aí chegava lá, oi, tudo bem? Como é que tá? Pô, mas tu é o cara, aquele que estava falando Pô. lá? Sou eu mesmo. Que coisa. Não, mas olha, esse programa foi histórico, né? Esse Foi programa foi histórico. um ícone aqui na Foi região. ícone, tanto que depois, com o passar dos anos ali, eu fiquei 2 anos nessa fase aí. Aí, com o passar do tempo, o, o que aconteceu? Aí entrou o Tocha Estricnina, que era um cara de Praia Grande, Uhum. e tinha uma voz muito boa. E o Kaká, ele sempre, né? Naquele jeito dele, aquele estilo dele, né? Uma pessoa que a gente admira muito, que é um Uhum. baita de um empreendedor, né? Mas tu sabe como é que é, né? Uhum. As coisas andam e aí os boninhos, né, da vida, Uhum. né, sabe como funciona. Uhum. Aí chegou o momento em que estourou a audiência da noite e as pessoas queriam anunciar à noite. Sim. Não queriam anunciar nos programas de dia. Era Uhum. aquele programa que estava dando sucesso, que era Sim. tudo falando na região. Nossa, vocês já ouviram como é que é aquele programa? As traduções? Pá, aí é Sucesso, foi sucesso Aí ó, a total. tesoura pegou, tá entendendo? Logo em seguida, já me substituíram. Então, tudo é período, né, Diego? E o Fato e Foco, como é que foi isso? Bom, o fato em foco é uma coisa que, por exemplo, assim, eu tenho algumas pessoas que eu sou muito grato, né? Algumas já partiram daqui, outras estão
comigo até hoje, né? Estão aí os meus anunciantes, principalmente, esses que eu agradeço também a Dentista Sua Porta, né? Que é um dos anunciantes que está desde o início com a gente, confiando no nosso trabalho. E vários outros anunciantes que hoje estão comigo desde a minha caminhada, desde o início. 15 anos, há 15 anos atrás, surgiu o Fato em Foco. Surgiu de uma ideia, né, junto com um irmão meu, Giovanni, que se formou em jornalismo, né, aqui pela SATIC também em Criciúma, né. Ele se formou em jornalismo e ele veio para somar comigo. Aí ele veio, trabalhou aí 8 anos na Marco Polo em Caxias do Sul, e de lá ele veio com essa ideia de trabalhar e ficar aqui em Torres. E aí eu disse para ele, eu já estava no jornalismo, eu disse, eu vou montar o meu jornal, tu topa? Daí ele disse, vamos junto, vamos lá. Aí ele fez o jornalismo tal, e seguiu, pegou todas aquelas coisas que ele devia seguir também, né, os parâmetros ali do jornalismo, e a gente só foi. Eu lembro da primeira vez que a gente entrou, porque não tinha gráfica na época. As gráficas aqui eram precárias, né? Sim. As gráficas eram longe. Ou tu produzia, tu imprimia o jornal na gráfica da Zero Hora, ou tu imprimia o jornal aqui na gráfica TC. Sim. Tudo manual, Diego. Tudo manual, tudo coisa assim, né? Que a gente passou muito trabalho no começo. Me lembro da primeira vez que a gente foi fazer o jornal num programa em que a gente não tinha condições nenhuma de desenvolver aquele programa, porque, primeiro, que todos os programas eram gravados em disquete, o disquete sujeito a temperaturas, né? Sim. Dava problema, chegava na gráfica, o disquete estava falhado. Meu Deus do céu, cara. E aqueles programas tinham que gravar num PageMaker, né, que era o PageMaker, se eu não me engano, eu acho que era o PageMaker 5, eu acho, uma versão bem antiga do PageMaker. E os caras da gráfica não entendiam esse programa, não sabiam. E aí é uma coisa que a gente estudou hoje, sim, as pessoas trabalham nas faculdades de jornalismo no InDesigner, né? Sim. Cara, foi uma coisa assim que, olha, foi punk. O primeiro dia na gráfica, dava eu e meu irmão querendo entrar no banheiro, disputando o banheiro para entrar, porque a dor de barriga pegou. Nossa. Né? Então, são histórias, né? E daí, quando saiu a primeira edição, foi um sucesso. Foi 7 páginas, não, 8 páginas em preto e branco, né? Tudo preto e branco, né? Não demorou, não deu 2 anos para a gente estar com o jornal capa e contra capa colorido. Ah, que legal. Aí de lá para cá, a gente hoje tem um jornal aí com 24 páginas, 8 páginas coloridas e circulando em 8 municípios da região, Diego. Nossa, 8 municípios da região. Que legal. E é um desafio grande, foi um desafio muito grande, porque lutamos também com gráficas, e depois a gente passou por uma gráfica de Jacinto Machado, né? A gráfica também não suportou a evolução. Hoje a gente está trabalhando com uma gráfica de Morro da Fumaça, né? Então, hoje, com uma tecnologia mais avançada, o jornal chegando mais cedo na região, né? Então, para e passo, a gente foi chegando. A gente hoje está em 8 municípios da região, Diego. Então, foi assim, uma luta muito árdua, né? Agora, em novembro de 2023, a gente fez 15 anos. Que legal. 15 anos do Jornal Fato em Foco. Estamos entrando para o 16º ano, então. De muito sucesso. Pessoal, eu estou aqui, olha só, uma obra de arte que o Joseli fez. Realmente é um trabalho muito bonito. Assim, então, é um trabalho com uma profundidade que realmente, às vezes, na tela da televisão ou do celular, a gente não consegue reproduzir, porque ao vivo é diferente. É um trabalho muito bacana, que espelha todo esse talento, né? O talento de um incentivador da cultura, porque ele usa o Fato em Foco para incentivar a cultura, para disseminar o conhecimento. Realmente é um instrumento muito importante da nossa região. Então, quero te dar os parabéns. Obrigado, pelo Fato em Foco, pela pessoa aí diferenciada que tu é e pelas obras de arte que realmente isso aqui é uma coisa que é eterna, né, Joseli? Porque essas obras de arte, elas vão para a casa das pessoas e elas passam de geração em geração, porque são coisas muito bonitas. Então, parabéns. E já estamos aí chegando no final. E eu quero desejar
muitas bênçãos de Deus na tua vida e te agradecer Obrigado. Eu que em agradeço. nome do elenco da Dentista à Sua Porta pela tua presença aqui hoje no Pode à Sua Porta. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a ti e a Camila, né, por ser essas pessoas maravilhosas também. Fico também muito lisonjeado, né, em ter vindo aqui no podcast de vocês. E para mim também foi uma surpresa, né, de vocês estarem construindo essa nova tendência que hoje é o podcast, né, e que tem trazido muita interação. Hoje as comunicações estão inteirando muitas pessoas, as pessoas estão tendo conhecimento maior até, e quanto mais ferramenta tiver, né, melhor. E a Dentista à Sua Porta investe em esporte, investe em cultura, e hoje investindo em comunicação é fantástico, hein? Parabéns para ti, cara. Obrigado, porque assim... Parabéns mesmo. Nós, para ti e a Camila, né? Assim como você, Jocely, nós estamos na nossa região. Isso. Então, onde nós estamos, então hoje a Dentista à Sua Porta tem em Torres, Pasto de Torres, Timbé do Sul, Capão da Canoa. E nós fazemos parte da comunidade. Nós queremos ajudar a comunidade a estar inserida. Não é só ganhar dinheiro com o trabalho, e sim fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que nós pensamos. Que bacana. Então, o Pode à Sua Porta, ele vem justamente trazer as personalidades. O Jocely, ele também é nosso cliente aqui na Dentista à Sua Porta. E além disso, a gente já anuncia, como ele falou, desde quando a Dentista à Sua Porta iniciou, há 7 anos atrás, 8 anos, nós começamos a publicar no jornal dele. Por quê? Justamente fazemos parte da acreditando região. No trabalho do outro, Com certeza. Né? Então, e estamos muito felizes sempre. Essa interação nossa, né? E surgiu desde muito tempo já. A gente se encontrou em postos de gasolina por aí. Um dia me lembro dele com o carrinho deles, né? E aí tava aquele curioso, né, para saber o que é Dentista à Sua Porta. Tava eles ali na entrada de São João do Sul, vindo de Praia Grande, que atendiam lá na cidade. Atendem ainda, hospital, né? Isso, era no hospital nós estávamos fazendo. Então estavam lá e vindo aquele carrinho, né, com aqueles detalhes em roxo e tal. E aquele casal querido, simpático, sempre com esse sorriso toda a vida. Muito simpáticos os dois. Aí eu cheguei neles, foram muito receptivos. E aquela paixão já nasceu dali, né? Aquele amor que eu tive ali com eles, com aquele carinho que eles tiveram comigo, nasceu dali. E é muito importante isso. É o carinho, é tu dar atenção para as pessoas, sabe? A empatia. Muitas vezes as pessoas chegam na gente porque às vezes querem, conversar algo. Nem que seja para jogar alguma conversa fora. É verdade. Neste caso, eu estava curioso para saber o que significava. Como jornalista, a gente tem que saber o que é dentista, como é que é. Vocês vão até em casa, porque eu tinha a minha mãezinha, eu tenho a minha mãe, graças a Deus tenho a minha mãe, meu pai, e eu tinha porque eles, né, são meio teimosos, né? Eu disse, pô, mas dentistas vão porta, eu vou ver se eles vão até a casa. E foram lá visitar a minha mãe. É verdade. Né? Foram lá visitar a mãe, meia turrona, meia, né, teimosa, esteve aqui, né? Passou uns momentos aí meio que, né? Mas tudo bem. Conheci eles lá na caminhada, e esses dois aí fantásticos. Os dois não saem, não sei como conseguem, né, fazer esse mundo, mas se eu consigo percorrer em 8 municípios, né, com certeza é esse caminho que eles estão trilhando, que é o caminho, que é o verdadeiro caminho que realmente traz para eles uma grande, né, alegria, e conhecer pessoas de municípios diferentes também, né, Diego? É muito importante, né? É muito importante. Ver que realmente tu tem uma importância para as pessoas aonde tu tá, né? Então isso nos deixa muito contentes. Viu, meu amigo? Só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Tá? Pessoal, você que gostou desse podcast, eu já peço aí, curta, compartilhe, nos ajude compartilhando, não custa nada. Vai ali, coloca um gostei, compartilha com os amigos, parentes, para nós chegarmos com essas personalidades a mais pessoas, justamente para quê? Levar as histórias de vida das personalidades da região para todo mundo, tá bom? E lembra vocês que o Pode à Sua Porta é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 da noite aqui no YouTube. Um abraço para vocês e até a próxima. Falou!